Uma vez eu fui à CNA, falei com produtores rurais lá, o tempo que a Kátia presidia a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e eu ouvi o produtor rural falando o ciclo completo da economia. Esses dias o Lula participou de um evento e disse quanta tecnologia tem num grão de soja. Eu lembro que a gente falava disso. A gente falava disso assim, olha, cada grão de soja, você sabe quanto trator tem no grão de soja? E genética. Genética, banco, tudo está no grão de soja. Isso. O grão de soja não é o grão de soja, ele não nasceu ali. Isso faz parte de uma cadeia. E o agronegócio percebeu isso. Por que é que acontece? De novo, eu continuo assim, eu acho que a gente tem que falar mais disso. Que processo é esse de emburrecimento ideológico contra os fatos? O que me incomoda é ser contra os fatos. Porque se o cara falasse assim, pô, mas também o PT não investiu na agricultura. É mentira. É mentira. Investiu muito. Nos dois governos Lula, nos dois governos Dilma, quando ela era ministra. Está investindo agora. De onde vem esse negócio? O que é? Só ter o direito a uma pistola? É isso? É o armamento? É o quê? Tem dois fatores, Reinaldo, que pesam mais. Falta de costumes, não, MST. Tem dois fatores, exato. Tem dois fatores que pesam muito. Vocês disseram os dois. Um é a questão das invasões de terra, que, na verdade, nem se usa mais. Está tão demodê invadir terra. Invadiu a Embrapa, invadiu a questão de papel e celulose, é um horror. Porque mesmo do lado deles, mas é marginal também, né? Marginal. Por que está fora de moda invadir terra? Porque não tem terra improdutiva, mas ninguém é doido. Porque as terras valorizaram tanto, a soja valorizou tanto, o boi valorizou tanto, quem é que vai deixar a fazenda parada? Então, isso já era. Não é mais reserva de valor. Não é mais reserva, porque antes especulava. Um médico ganhava dinheiro, comprava uma terrinha. O advogado ganhava dinheiro, comprava uma terrinha e deixava lá para valorizar. Não, gente. Para quem não sabe, né, caipira, como nós, reserva de valor é o seguinte, você fica lá com a fazenda, um dia valoriza e eu vendo. Não, especular. Se você botar soja lá, ela rende muito mais. Não, você não vende nunca mais. Quem tem terra não vende terra fácil mais. Não vende. Então, só se mudar de ramo mesmo, acontecer uma divisão de espólio, cada um vai seguir sua vida. Mas quem é fazendeiro não vende terra. Então, o que acontece? Gente, no período do Lula 1 e 2, nós tivemos invasões... Não, tivemos Fernando Henrique primeiro. Muitas invasões do Fernando Henrique. Inclusive uma fazenda dele próprio. Isso. Quando ele soltou uma medida provisória... Da ponte. Nós tratamos do assunto com o coordenador político do MST aqui, o João Paulo Rodrigues. Pois é. Quando Fernando Henrique invadiu a fazenda dele, foi talvez uma coincidência, ele soltou uma medida provisória, terra que foi invadida não será desapropriada para a reforma agrária. Aquilo já começou. Agora, quem acabou com as invasões de terra, Reinaldo? O Bolsa Família, meu amigo. O Bolsa Família deu um instrumento para as pessoas poder sobreviver. Porque tem movimentos sociais que entregavam as cestas básicas para essas pessoas pobres, desvalidas na vida, sem objetivo, sem nada, e faziam delas uma massa de manobra. Quando o Lula juntou os programas, aumentou e deu o cartão, para que eu vou ficar debaixo de lona para esperar uma cesta básica chegar, se eu tenho o meu cartão na mão? Deu dignidade. Então, se você for pegar a escala de invasões, elas foram derretendo com o Bolsa Família. Especificamente no governo da Dilma, que eu acompanhei muito de perto, não teve novos projetos de reforma agrária. O que a Dilma optou? Ela optou por investir nos atuais que estavam em situação de miséria. E muitos ainda estão. Sem máquina, sem trator, sem estrada, sem qualificação, sem nada. Então ela fez... Então, que medo é esse? Vai virar comunismo. Ué, o Lula teve 8 anos, a Dilma 6, 6 e 8, 14. Eles tiveram 14 anos para transformar o Brasil num país comunista e não fizeram por quê? Vão fazer agora, porque o Bolsonaro está dizendo que vai fazer. E no período, o Brasil passa a ser o maior exportador de carne do mundo, dos maiores exportadores de alimento, o maior produtor de proteína animal. Eu quero que eles apontem especificamente, objetivamente, o que Lula e Dilma fizeram ostensivamente, praticamente, diretamente contra o agronegócio. Os maiores volumes de financiamento. Só um número. Eu fiz na época que eu era ministra, hoje eu já não sei essa contabilidade. O Fernando Henrique, no seu tempo de governo, financiou por ano 30 mil máquinas. Lula, 30 mil máquinas. Dilma, 60 mil máquinas por ano no período dela.
a Operação Lava Jato potencializou o discurso da antipolítica, que, de certa forma, culminou com a eleição do Bolsonaro. A senhora falou bastante da sua participação no governo Dilma. Eu, aliás, quero mandar um beijo para a presidenta Dilma, de quem eu sou fã, confesso. A senhora teve problemas por apoiar a presidenta Dilma foi o final da sua pergunta, exatamente. No contexto do impeachment. Foi. Né? A senhora votou contra o impeachment. Ah, não, votei e trabalhei contra. Votou e trabalhou contra, e por conta disso, e também por conta da sua condição de ministra, a senhora experimentou problemas internos no partido do qual a senhora era afiliada à época, que era o MDB. No ápice desses problemas, a senhora faz uma grande crítica ao centro democrático, ao centrão, daquele momento, encabeçado pelo MDB. Né? Eu não vou repetir a crítica, porque não é o caso, mas talvez daquele momento para este momento o centrão tenha piorado, seja hoje mais fisiológico do que foi no passado. E a antipolítica tenha gerado uma política pior ainda do que a política era antes do discurso da antipolítica. E aí a pergunta, né? Como a senhora avalia a governabilidade do país com essa política, com esses políticos que lá estão? Alfredo, uma pergunta ótima, porque a resposta está na cabeça de todos os brasileiros. Pode fazer a pergunta. O que é que você acha da política no Brasil? Se não for unanimidade, será quase. Tem que ser mudada. Então, quando a grande maioria acha uma coisa, eu costumo acreditar, certo? Então, em todas as pesquisas, aliás, são duas coisas que o povo é muito contrariado, com a política brasileira e com a saúde. Apesar de termos o sistema mais perfeito do mundo, ele ainda precisa de melhorar a sua gestão. Mas é um grande programa, o SUS. É um grande sistema. Então, o que acontece? Eu acho que nós chegamos ao fim da linha. Eu não gosto de falar fundo de poço. Fundo de poço é uma coisa muito triste. Eu acho que é um esgotamento do sistema político brasileiro. É onde eu já ouvi vários personagens importantes do Brasil, inclusive Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, claro, ministro Gilmar Mendes, e assim tantos outros, professor Lavareda, Antônio Lavareda. Então, eu acho que nós chegamos no limite de viver uma mentira de um presidencialismo puro. Nós não estamos vivendo um presidencialismo puro. Então, eu fico imaginando a cabeça do presidente Lula, comparando Lula 1, Lula 2 com Lula 3. Deve ser. Ele encontrou um país completamente diferente. Saiu de um país analógico e entrou num país tecnológico. Como se fosse isso. E saiu de um presidente que efetivamente tinha quase superpoderes e chegou para um presidente hoje... Então, antes estava errado e hoje está certo, não vou entrar nesse mérito. Estou dizendo que antes existia o presidencialismo e hoje não existe mais. Ou nós vamos nos enganar até que dia? O Congresso Nacional é avaliado, e eu me incluo, tá? Sou ex-senadora, mas estava lá até ontem. 14% da população apenas que aprova o Congresso Nacional. Com tudo que votamos de Bolsa Família, as reformas importantes, o PRONAMP, que eu acabei de contar agora há pouco, muitos recursos para a agricultura, muitos recursos para o auxílio emergencial, a população não reconhece. Sabe por quê? Porque existe o professor Lavareda gosta de usar essa palavra, opacidade. Não existe nome de partido e não existe pessoas. Não existe líderes. Então, é o único lugar do mundo, segundo as pesquisas de Lavareda, que o presidente da Câmara dos Deputados, a população, aprova o partido dele 1%. Porque não conhece, Reinaldo. Simplesmente desaprova porque não conhece. Não sabe nem se gosta ou se não gosta, que é o meu partido, que eu estou filiada hoje. Senadora, vamos penetrar um pouquinho mais no realpolitik, ainda mais do que a senhora está fazendo. Nós combatemos o aparato de controle do Estado, combateu o mensalão num dos governos do presidente Lula, ou seja, a ideia de que o parlamento membros do parlamento recebiam dinheiro para votar de uma determinada maneira em projetos de lei. A evolução disso, se nós olharmos... Depois o Petrolão... O Petrolão culmina com um sequestro do orçamento público brasileiro... RP9. Pelo parlamento. RP9. Ela foi oficializada, Reinaldo. Saiu da... São as emendas do relator. RP9 saiu da RP9 ilegalidade. Explica isso para o nosso público. É o seguinte,
Então, houveram aquelas denúncias dos parlamentares que recebiam dinheiro por fora, que apelidaram de mensalão, petrolão. E como é que foi no governo Bolsonaro? Não limpou tudo honesto. Gente, depende do ponto de vista. O Bolsonaro não fez. Ele foi obrigado a deixar o Congresso Nacional aprovar a lei, todos nós votamos, comandando o orçamento. Oficializou os recursos para os parlamentares. Como é que foi essa transição? Dilma caiu porque não se submeteu. Isso eu defendo até a morte. Ela não se submeteu a essa divisão indecente de recursos. Não tinha dinheiro para nada, por conta do ajuste fiscal. Joaquim Levy, um dos economistas mais importantes do país, inclusive trabalha num grande banco, não é possível que ele seja ruim, ele não tinha dinheiro para dar para os parlamentares, porque nós estávamos num ajuste fiscal. Claro, Dilma caiu porque Michel Temer, seu vice-presidente, prometeu a esse Congresso as regalias da época. Então, ele, quando assumiu, já tinha feito compromissos de cargos, de ministérios e de recursos enormes. Ele entrou e as torneiras se abriram. Eu não estou dizendo isso, a Kátia. Abre o orçamento e veja o que aconteceu em 2016, depois que o Michel Temer entrou. A brincadeira de recursos públicos. Em 2017 foi uma coisa exorbitante. Quando o Bolsonaro entrou, o Congresso falou assim, esse negócio é bom. Eu, particularmente, adoro levar recursos para os meus municípios. Não acho ruim de jeito nenhum. E por que isso é bom? Porque eu sei... agrada a base. Agrada a base. Você leva a creche, você leva a escola, você leva a rua.